procrastinação. Então, alguém aí já ouviu essa palavra? Para quem não ouviu essa palavra, basicamente, procrastinação significa você deixar de fazer aquilo que deveria ser feito ou adiar aquilo que você deveria fazer. Tá certo? Então, procrastinação é o nosso próximo tema aqui. Para esse tema, eu separei aqui os 3 P's e o tópico, né? Os 3P e o tópico emoções. Então, aqui no tópico os 3P, a gente vai falar sobre pânico, sobre propósito e sobre o prazo. Trazendo aqui para o pânico. Então, o pânico, pessoal, é o diagnóstico aí do principal causador da procrastinação, né? Então, quando você está com medo de fazer alguma coisa, quando você tem um pânico em realizar determinada atividade, quando você tem medo de realizar determinada atividade, você tende a adiar ela, você empurra ela para o dia seguinte, para a semana seguinte. Quando você tem medo daquilo ali, você deixa de fazer aquela atividade. Então, é o principal motivo aqui para você procrastinar. E aí, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Existe uma teoria que se chama a zona de crescimento, que a gente tem o seguinte: a zona de conforto, que é onde a gente está agora, a gente está bem, a gente já domina as ações, a gente já tem conhecimento de tudo. Aí a gente passa para a zona do medo, que é onde você acredita que não pode fazer, você tem medo de errar, você desconhece os desafios. Você tem a zona de aprendizagem, que é quando você começa a lidar com aquelas atividades que você tinha medo anteriormente e deu o primeiro passo, agora você começa a entender melhor essas atividades, você passa a desenvolver novas habilidades, então você está aqui na zona de aprendizagem. E aí você tem a última zona, que é a zona de superação, onde você tem ali os seus desejos, os seus objetivos, as suas metas e os seus sonhos, né? Então, quando você chega nessa zona de superação, você está ali fazendo todo esse percurso da zona de crescimento, né? Então, você sai da sua zona de conforto, vem aqui para a sua zona do medo, vem aqui para a sua zona de aprendizagem, chega aqui na zona de superação, fazendo essa linha aí, passando por todas essas zonas, é chamada aí de zona de crescimento. Então, pessoal, é normal que quando você sai aqui da sua zona de conforto e vem aqui para o primeiro passo da evolução, para o primeiro passo do crescimento, você entre aqui na primeira fase, na zona do medo. E essa zona do medo, você acredita que não pode fazer, né? Você tem medo de mudar, você fica ansioso, você fica preocupado, você tem medo de mudar. E você se deixa afetar pela opinião alheia. Se você está titubeante ali em fazer determinada coisa, chega uma pessoa ali e já te dá um motivo negativo, o cara vai jogar teu sonho ali, a tua atividade por água abaixo rápido, porque você se deixa afetar muito facilmente quando você está aí nessa sua zona do medo, tá? Então, por que a gente está falando disso aqui? Porque esse é o nosso principal motivo causador da procrastinação. Esse é o principal motivo que faz com que você adie essa sua vontade de criar o seu personal, o seu projeto aí de personal. Esse é o principal motivo que faz com que você adie isso para amanhã, para a semana seguinte, para o mês seguinte, e quando você percebe, você não está fazendo ele dia nenhum. Você só está pensando, aí depois o pensamento ele se esvazia, né? Mas aí um dia você deita para dormir e aquele troço vem na tua cabeça de novo, e aí você se motiva, começa a botar, quando você vai colocar em prática, você pum, congela, né? Porque você entra nessa sua zona do medo. E aí você, caramba, já começa a enxergar os desafios, as preocupações, as coisas que você tem que fazer, e você não domina aquilo, e aí você novamente desiste, e aí você procrastina. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção aí com os 3 P, que é e principalmente aqui com esse primeiro, que é o pânico.
Seguindo, a gente tem o propósito. Né? O propósito é você entender melhor por que você está realizando essa atividade. É você ir mais a fundo. Né? Quando você quer fazer um personal, por que você quer fazer um personal? É o sonho da sua vida ser um personal? Trabalhar como personal? Eu não quero ser um professor que tenha jornada de trabalho vinculada a uma academia ou, sei lá, algum clube vinculado a algum esporte, né, um professor aí de determinadas áreas. Ah, não, meu sonho é trabalhar como personal. Eu quero organizar minha agenda, ter meus horários com cliente direto. Né? Eu quero ser esse intermediador e gestor da minha própria carteira de clientes. Quando você se torna um personal, você acaba tendo que aprender um pouco disso também. E de repente é isso que é o teu desejo. Eu quero ser, se eu pudesse ter a minha agenda só de personal, seria o meu sonho. Então, assim, o propósito é você entender melhor o porquê que você está fazendo determinada atividade. No nosso caso aqui, a atividade de personal. E aí, trazendo para esse propósito, existe uma ferramenta bem bacana no mundo corporativo, que é a ferramenta dos 5 porquê. Né? Que é isso? A ferramenta dos 5 porquê é o seguinte: você pergunta por que eu quero fazer tal atividade? E aí você responde. Nessa resposta que você deu, você pergunta de novo, em cima dessa resposta. Por que eu estou fazendo personal? Ah, porque eu gosto da atividade personal. Aí você faz uma outra pergunta. Por que eu gosto de fazer personal? Aí você responde. Porque eu acho a remuneração melhor. Por que a remuneração é melhor? Ah, porque eu ganho mais. Por que? Então assim você faz aí as 5 perguntas, as 5 respostas, os 5 porquês, para você entender melhor aquela sua atividade, e aí você vai ter um propósito mais definido, com o auxílio dessa ferramenta de 5 porquês. E aí vai te ajudar também a não procrastinar, porque a partir do momento que você tem clareza naquilo que você está se propondo a fazer, naquela atividade, os benefícios que aquela atividade vão trazer para você, as consequências, a partir do momento que você tem clareza nisso, quando você reforça isso, você tem uma probabilidade maior de não deixar aquilo para depois. E aí você cumpre a atividade e não procrastina. Então, o propósito vem aí como um segundo P para você não procrastinar. E aí o terceiro P, pessoal, é o prazo. Não menos importante do que os outros, muito importante, por sinal, que é o seguinte: toda vez que você determinar alguma tarefa, criar alguma atividade para você fazer, você vai estabelecer um prazo para aquela ação, para aquela atividade. Você vai estabelecer um prazo para cada uma delas. Por quê? A partir do momento que você estabelece um prazo, também vai ser um outro reforço para que você não deixe de realizar aquela atividade. Né? Então, sempre que você for escrever alguma ação para você cumprir, você não vai escrever estabelecer um preço para o meu personal. Essa é a ação. Mas você não vai deixar essa tarefa, essa ação, descrita só assim. Você vai fazer o seguinte: estabelecer um preço para a minha atividade de personal no dia tal. Ou do dia tal ao dia tal. Que deu um prazo para aquilo ali. E aí chegou naquele prazo, você não cumpriu, você tem que ter você chegar naquele prazo, você tem que cumprir. Se você não cumpriu, você vai voltar no que a gente falou anteriormente. Né? Você vai voltar naquele pânico, naquela emoção negativa, né? Naquela insatisfação, digamos assim, por não ter cumprido. Mas o fato de você estabelecer essa intenção, que é algo também bem bacana aí para a gente estar cumprindo as nossas atividades, né? Quando você fala
alguma coisa, quando você escreve alguma coisa ali que você vai fazer tal coisa. Isso daí é comprovado cientificamente, né? Quando você está falando, principalmente falando, você está estabelecendo uma intenção de realizar tal coisa. Isso daí te ajuda também a, de fato, realizar. Então, quando você está estabelecendo, quando você estiver criando a sua ação aqui também, você não vai deixar ela solta. Você vai criar a ação e você vai dizer quando ela vai ser cumprida. Beleza? Então, o prazo. E aí a gente fecha os três P's da procrastinação: pânico, propósito e prazo. No nosso segundo tópico aqui, nós temos emoções. Então, o principal causador da procrastinação são as nossas emoções. Né? Que emoções? Caramba, nossas principais emoções são de alegria, euforia, satisfação, tristeza, pânico, medo. Então, essas são as nossas principais emoções. Porém, como a gente está vendo aqui, as nossas emoções negativas, vamos colocar assim, contribuem mais para que a gente procrastine. Né? Então, quando a gente está triste, aquele dia que tu acordou mais para baixo, o que acontece? Você não quer fazer nada, você está desanimado, você está desmotivado. Se é uma atividade ali que tu está no meio termo, se não tem ninguém te cobrando nada, tu deixa de lado, você não faz. Quando você tem medo, que a gente falou aí anteriormente, você coloca um monte de motivos ali para... Mas na verdade o que você está com medo de fazer. Você está com medo de botar ali a cara a tapa ali, ou com medo dos desafios que você vai enfrentar. E aí você procrastina também. Então, o fato de estar esse tópico aqui, ó, emoções, é para você olhar para dentro e, diante de uma atividade que você tem que realizar, você sempre pensar dessa forma: caramba, para eu fazer isso, assim, depende de mim. Eu tenho que estar atento àquela atividade, eu tenho que estar motivado para realizar aquela atividade. Porque se eu não estiver, a probabilidade de eu deixar de fazer vai ser muito maior. Na verdade, ela vai estar totalmente ligada a essa procrastinação. Né? Uma pessoa que é produtiva ali no teu dia a dia de trabalho é uma pessoa que está motivada. Quando a pessoa está motivada, ela tem as atividades, ela vai cumprindo, vai cumprindo, vai cumprindo, e quando ela vê, ela tem um dia excelente de trabalho. Só que assim, não basta ter um dia, né? Tem que trabalhar todo dia da melhor maneira possível. Né? Mas assim, algumas coisas a gente pode. É claro que momentos difíceis vão surgir, momentos de tristeza vão surgir, de frustrações. Só que a grande sacada aqui é a gente entender que, se essas emoções nos atrapalham, a gente tem que tentar dividir isso do nosso meio profissional. E às vezes a gente também nem provocar, né? Porque tem coisas que a gente provoca. Por exemplo, se você é um cara que estabeleceu uma atividade para você cumprir, chega amanhã, você está no teu trabalho, mas você está sem foco nenhum, você está conversando o tempo todo no WhatsApp, coisas avulsas, perdendo tempo em rede social, passa o dia inteiro, você, caramba, essa atividade aqui eu não fiz. E aí você fica chateado com aquilo. Mas, essa chateação que você teve diversas causas ali ao longo do dia que, assim, poderiam ser evitadas. Agora, no final do dia, tu ficou chateado, tu ficou triste, mas ao longo do dia, tu estava lá, sem dar atenção para nada, ou não dando muita atenção para as coisas que você deveria realmente dar atenção, e aí no final do dia você tem uma constatação. Tem pessoas que nem constatam, né? Mas digamos que a pessoa constate que, poxa, eu tinha isso para fazer e não fiz. Aí fica chateado. E aí a chance de no dia seguinte você deixar de fazer de novo ela é maior ainda, porque você está chateado. Então esse aí vira aquele ciclo vicioso que é da pessoa indisciplinada, da pessoa que não tem compromisso com os seus trabalhos, com as suas atividades. Mas é mais para vocês entenderem que essas coisas não acontecem de maneira inopinada e sem ligação. Para vocês entenderem que há essa relação entre as emoções, essa relação com a sua produtividade, com o fato de você procrastinar.
E é isso, galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, ó, de curtir, deixa seu comentário aqui embaixo e ó, ativa as notificações aí. É só você clicar no sininho aí, botar em todos, que vai ativar as notificações e você vai receber todos os vídeos novos aí no nosso canal.